Antes de fazermos a leitura, vamos orar novamente. Ó Deus, nós queremos te pedir que continues a falar conosco, agora através da mensagem da Tua Palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, através do Teu Espírito. Ajuda-me a pregar a Tua Palavra com simplicidade e fidelidade, para que o Teu nome seja exaltado nesta manhã em nossas vidas e saiamos daqui com um propósito renovado de Te servir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mateus 13, 1 a 9, eu farei a leitura, diz assim o texto bíblico. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi a parábola contada por Jesus Cristo, os versículos 1 a 9, e agora a explicação da palavra que o próprio Cristo deu aos seus discípulos, a partir do verso 18. Jesus disse assim: Atendei vós, falando com seus discípulos, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Então, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, são registradas 7 parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo. São parábolas que falam a respeito do reino dos céus, reino de Deus. Falam de vários aspectos, na realidade, do reino de Deus. Eu, inclusive, os incentivo, num momento apropriado, a lerem este capítulo, para meditarem nessas palavras e verificarem os aspectos que são tratados por Jesus, através desse ensino que ele faz por meio de parábolas. Nós vamos meditar hoje na parábola do semeador, mas nesse capítulo tem a parábola do joio e do trigo, tem a parábola do grão de mostarda, tem a parábola do fermento, tem a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa e da rede de pesca. E a primeira pergunta que nos vem é por que Jesus falava por meio de parábolas? Ou antes até dessa pergunta, o que é uma parábola? É importante que a gente entenda o significado desse gênero literário. Uma parábola, como eu disse, é um gênero literário, uma forma de se escrever que usa a experiência do dia a dia para a explicação de uma verdade. A realidade cotidiana, a experiência social do homem em sociedade, e através dessa experiência se ensina uma verdade, aqui no caso é uma verdade espiritual, ensinada por Cristo, um princípio, um conceito. A parábola do semeador, eu fico imaginando Jesus contando esta parábola e explicando a verdade espiritual por trás dessa parábola,
E a multidão, o texto diz aqui que multidões estavam ali reunidas, ouvindo o que Jesus estava dizendo, e as multidões, de repente, Jesus contando, e as multidões olhando no campo ao lado, vendo justamente um semeador, a atividade de uma pessoa lançando as sementes no terreno, e Jesus falando dessa atividade e, em seguida, explicando aquilo que ele desejava, o conceito que ele desejava trazer. Então, parábola tem essa característica, um ensino que é trazido por meio da experiência do dia a dia. Por que Jesus falou por meio de parábolas? Essa pergunta é interessante e ela tem duas respostas. Por que Jesus falava por meio de parábolas? Duas respostas. Uma, para aqueles que são discípulos de Jesus. E outra resposta para aqueles que não são discípulos de Jesus. Os discípulos, aqui no verso 10, perguntaram a Jesus: por que tu falas por meio de parábolas? E Jesus vai dizer exatamente isso. Olha, eu falo porque a vós outros, que sois meus discípulos, vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vocês, que são meus discípulos, a parábola vai ajudar que vocês compreendam a revelação de Deus acerca dos vários aspectos ligados ao reino dos céus, ao reino de Deus. Vocês vão entender melhor essas realidades. Mas o texto continua. Mas aqueles que não são meus discípulos, não lhes é concedido isso. Aqueles que não são discípulos, as parábolas, ao invés de ajudarem a compreensão acerca das coisas do reino, fazem com que eles não compreendam as coisas do reino. É o que o texto está dizendo, é o que Jesus está dizendo. Eu não sei quanto a vocês, mas essa ideia de que o ensino de Cristo, Jesus ensina para que aqueles que não são discípulos não compreendam, isso me mexeu comigo, me sensibilizou. Mas, na continuidade do texto, o próprio Jesus explica o motivo pelo qual essas pessoas não compreendem as parábolas. Lá no verso 15, Jesus citando o profeta Isaías, profeta lá do Antigo Testamento, foi a mesma experiência que Isaías teve com os seus ouvintes, quando ele ensinava a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz: o coração dessas pessoas está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então por que essas pessoas não compreendem? Porque elas ouvem Jesus de má vontade. Elas não têm prazer de ouvir Jesus. Elas não querem ouvir Jesus. Elas estão indispostas em relação a ouvirem Jesus Cristo. Ouvem Jesus Cristo de má vontade. O coração está duro. Talvez elas pensem assim: não, questões teológicas são questões complexas, abstratas, conceitos abstratos que a gente não consegue se apropriar muito bem deles. E eles olham para Jesus Cristo ensinando esses conceitos profundos por meio da realidade do dia a dia. Esse homem não... ensinando coisas profundas por meio de ensinamento, por meio da realidade do dia a dia. Então, aqueles que são de Cristo compreendem, aqueles que não são, em virtude da dureza dos seus corações, não compreendem estes ensinos. Mas aqui, a parábola do semeador, que nós vamos meditar, aliás, a figura do semeador aqui é a menos importante, né? Porque essa palavra semeador só aparece no versículo 3. Quando Jesus começa a parábola, eis que o semeador saiu a semear. Não aparece mais a palavra na parábola. As ênfases da parábola
recaem sobre duas outras expressões, que são a semente e o solo. E a gente precisa compreender o que significa a semente na parábola e o solo na parábola. A semente, Marcos nos diz que, Marcos 4,14, que é o texto paralelo, vocês não precisam abrir, é só prestar atenção. Marcos 4,14, que é o texto paralelo de Mateus capítulo 13, ele diz assim: o semeador semeia a semente que é a palavra. Lucas, o outro texto paralelo, Lucas 8, versículo 11, ele diz assim: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Então veja, as duas ênfases da palavra, uma delas é a semente. E os evangelistas explicam o que é a semente. É a palavra de Deus. A outra ênfase é o solo. O que significa o solo? Os evangelistas falam escancaradamente, intensamente, que o solo é o coração daquele que ouve a pregação da palavra. A semente é a palavra, o solo é o coração do ouvinte da palavra. Mateus, ele fala no verso 19: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então veja, o solo, os 4 tipos de solo que aparecem aqui na palavra, na verdade, o coração do ouvinte da pregação da palavra. Então, em suma, nesta parábola, Jesus usa essa atividade corriqueira, cotidiana, conhecida do semeador, para falar da reação das pessoas à pregação da palavra de Deus. As pessoas compreendem, quando a palavra é pregada, há compreensão. Quando a palavra é pregada, havendo compreensão, as pessoas perseveram em guardar esta palavra, mesmo no momento de dificuldade. Essa palavra frutifica no coração, na vida das pessoas, ou ela é sufocada pelas coisas desta vida e não frutifica? São essas questões que Jesus vai tratar nessa parábola. Então, o primeiro ouvinte, como ele é colocado aí, o primeiro ouvinte da palavra, ele é comparado à semente que caiu à beira do caminho. Verso 3, 4 diz assim: e ao semear, uma caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Jesus, explicando essa parte, no versículo 19, ele diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem é esse ouvinte da palavra de Deus? Ele ouve a palavra, mas não a compreende. E o texto diz que o maligno, o inimigo das nossas almas, vem e arrebata. A ideia dessa palavra é algo que é retirado com violência. O ouvinte não entende, o maligno vem e tira, arranca, com agressividade. Mas nós não podemos negar que esse ouvinte, como o texto diz aqui, ele é sensibilizado pela pregação. Por quê? Porque o texto diz que a palavra chegou ao seu coração. Vocês conhecem pessoas que às vezes estão aflitas, angustiadas, elas entram numa igreja e elas experimentam um fenômeno que os psicólogos chamam de catarse. Elas ouvem os louvores do grupo de louvor, elas ouvem as orações, as leituras bíblicas, elas ouvem a palavra do pastor, né, a maneira como o pastor fala, né, sentem-se assim acolhidas, e elas experimentam uma sensação de alívio, elas experimentam uma libertação daquilo que estava oprimindo seus corações, apertando, pressionando o seu coração.
porém elas não compreendem aquilo que está acontecendo. Elas são sensibilizadas pelo ambiente. O ambiente as acalma, lhes traz alívio, mas não tem entendimento sobre aquilo que está sendo ensinado, sobre aquilo que está sendo pregado. Aí vem o maligno e arranca, arrebata aquilo que foi colocado no coração. Eu me recordo que certa feita, há uns 15, 20 anos atrás, eu pastoreava uma igreja, e eu cheguei na igreja, o superintendente da escola dominical veio correndo falar comigo e falou: pastor, o fulano de tal, o professor da classe X, ele mandou recado que ele está com um problema familiar, não vai poder ministrar, não vai poder dirigir a aula hoje. Como é que nós vamos fazer? Não, pode deixar, meu irmão, eu falo nessa classe, eu assumo a classe, e o meu auxiliar dá aula na minha. Aí tudo bem, ok, fui para a classe, chegando lá, qual é a pergunta que você faz quando você tem dúvida em relação àquilo que está sendo ministrado na classe? Qual é o assunto que vocês estão tratando? Quando eu perguntei, vocês já ouviram aquela expressão cri, 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 cri? Ninguém respondeu. Eu falei: vocês vieram na semana passada? Quem veio, levanta a mão. Aí 80%, 90% da classe tinha vindo. Então vou repetir a pergunta: o que vocês estão estudando? Silêncio absoluto. Aí eu fiquei preocupado, né? Eu falei: tudo bem, pode ser o professor. A dificuldade pode ser o professor. Mas, quando nós temos interesse, nós questionamos o professor. Será que essas pessoas ficaram ali ouvindo polidamente, sem reação, aquilo que provavelmente o professor estava ensinando, mas não entendiam e não questionavam, não se interessavam? Eu fiquei realmente preocupado. E o fato é que, quando há interesse pela palavra de Deus, essa tem sido a minha experiência. Quando há interesse na palavra de Deus, Deus providencia alguém para um servo seu, uma serva sua, para explicar essa palavra quando há dúvida da parte de alguém. Tesoureiro da rainha Candace, tesoureiro da Etiópia, ele foi para Jerusalém adorar e estava voltando para casa. E ele estava lá, no seu veículo, movido a animais, e ele estava lendo em voz alta o livro de Isaías. E Deus falou com Filipe: Filipe, vai lá. E Filipe se aproximou desse homem, um eunuco etíope, tesoureiro da rainha de Candace, e ele perguntou para esse homem: você entende o que você está lendo? E a resposta dele: olha, como é que eu posso entender se não há quem me explique? E Filipe sentou do lado dele, começou a explicar as escrituras, aquele texto que ele estava lendo, outros textos paralelos, e falou de Jesus Cristo para ele. Depois que ele terminou, o próprio ouvinte das explicações, da mensagem de Filipe perguntou: olha, a água aqui, é possível que eu seja batizado? Filipe: não, se você crê. E ele foi batizado. Quando há interesse das Escrituras, nós não podemos ficar dizendo: eu leio as Escrituras e não entendo nada, então eu não vou mais ler. Não, se há interesse de conhecer a vontade de Deus, Deus vai providenciar um meio para nós. E hoje há tantos recursos, inclusive eletrônicos, tecnológicos, né, que nos ajudam na compreensão das Escrituras. Mas o fato é que, quando não há interesse, ainda que exista alguma emoção, a falta de interesse não propicia a compreensão das Escrituras. Aí vem o maligno e arranca aquilo que foi ministrado no coração. Este é o solo, é o chão
que fica à beira do caminho. Não é aqueles sulcos que são preparados onde a semente é lançada. Esse é o solo que fica fora, né, que as pessoas pisam. Qual que é o outro ouvinte? O texto diz que ele é comparado à semente que caiu em solo rochoso. Veja aí os versos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso. Outra parte, as outras sementes caíram em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Como Jesus explicou essa situação, esse tipo de ouvinte, ele disse, verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse ouvinte das Escrituras é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Olha que bênção! Que palavra maravilhosa, falou o meu coração. E ele chega para o pastor e diz assim, pastor, que bênção de pregação, Deus falou comigo. Pastor, eu quero me envolver da obra. Pastor, que ministério o senhor tem para mim? Ele recebe a pregação com alegria e faz a pergunta para o pastor, que ministério que o senhor tem para mim? Eu quero me envolver. Pergunta errada. Não é o ministério que a igreja tem para nós. É o ministério de acordo com o dom que Deus colocou em nossa vida. Eu não vou fazer o que a igreja tem no momento para oferecer, se isso não está relacionado ao dom do Espírito Santo para a minha vida. Se você falar para mim, Ismael, eu quero que você... Eu quero que você comece a dar aulas para os adolescentes. Não, dar aula é comigo mesmo, ok, eu gosto, né? Não, acho que o exemplo não é bom, vou trocar. Ismael, eu quero que você... Agora você vai ficar responsável pelo café. Esse é o exemplo. Agora eu posso fazer café eventualmente? Claro que eu posso. Não tem problema nenhum. Mas o meu dom é de pregar, o meu dom é de ensinar, o meu dom é de visitar. Então, a ênfase do meu ministério, seja nessa igreja, seja em qualquer igreja, essas são as ênfases. Se eu não fizer isso, eu vou ficar triste. Então Deus confere a cada um de nós um dom. Aí você pode chegar assim, mas pastor, olha, o meu dom, a igreja não tem esse ministério. Talvez Deus esteja chamando para você inaugurar esse ministério na igreja. Porque se você gosta de repente de dar aulas para crianças, nós estamos tentando reativar esse ministério aqui na nossa igreja. Não tem, mas eu gosto de dar aula para criança. Então, de repente, Deus está te chamando para dar aula para criança, aqui na igreja, ok? Então a pergunta certa a verdade é o seguinte, é você perguntar para si mesmo, qual é o meu talento, qual é o meu dom, aquilo que Deus colocou no meu coração, para eu fazer para a glória de Deus, seja na igreja ou fora da igreja, em qualquer lugar, nessa igreja ou em qualquer outro lugar. Mas o texto diz aqui que essa pessoa ouviu a pregação com alegria, mas a alegria dele é como nuvem passageira. Quando eu lembrei dessa palavra, agora vocês vão identificar a minha idade. Eu lembrei daquela música, né? Você também lembrou, né? Do Gessé, eu sou nuvem passageira. Então, agora vocês sabem que eu sou bem antigo. Então, a alegria dessa pessoa é passageira. Parece aquela neblina em dia que vai ser ensolarado, né? De manhã está aquela neblina densa. Você pensa até que vai fazer frio, mas daqui a pouco
o sol surge e a neblina é totalmente dissipada. O que acontece? Essa pessoa quer se envolver, essa pessoa quer trabalhar, mas aí vem as dificuldades, vem o momento de pagar o preço pelo compromisso assumido, o momento da provação, o momento da adversidade, e ela abandona a fé que havia abraçado com alegria. Esse é o solo rochoso, né? O solo rochoso, a planta, ela brota com facilidade, mas aí vem o sol, esquenta, a planta murcha, porque ela não tem raízes profundas. Então, a provação na vida do cristão, quando ele ouve a palavra e guarda esses ensinamentos, a provação ela é um teste para nós conhecermos se nós temos de fato convicção, se nós temos coragem, se nós temos perseverança, ou se na verdade nós somos como meninos agitados, conforme Paulo disse lá em Efésios capítulo 4. Meninos agitados são pessoas imaturas, que ouvem e seguem qualquer vento de doutrina. Solo rochoso, ouve com alegria, mas não tem profundidade, é superficial. Quando vem a dificuldade, desiste. Terceiro ouvinte da palavra é comparado à semente lançada em solo espinhoso. Olha que interessante, diz o verso 7. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí Jesus Cristo disse, lá no verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quem é esse ouvinte? Esse ouvinte é aquele que ouve a palavra e a compreende. O coração dele é um solo bom, ele compreende, é um solo úmido, é um solo fértil. Ele entende a pregação, mas por que a palavra não frutifica? Aí Jesus explica, por dois motivos. Em virtude dos cuidados deste mundo e em virtude da fascinação das riquezas. Quais são os cuidados do mundo? Irmãos e irmãs, todos nós temos preocupações. Nós temos preocupações com aquilo que nós precisamos fazer. Eu acordo, eu olho para a minha mesa, parece que eu vejo assim, cartazes dizendo, Ismael, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Né? Aí começa a tocar o telefone, né? As pessoas começam a receber mensagens no WhatsApp, né? As pessoas demandando, querendo entrar em contato com você. Né? E você fica preocupado com aquilo que você tem que fazer, com aquilo que você tem que cuidar, com os seus estudos, com o seu trabalho, aquilo que você tem que pagar. Você fica preocupado. E essa preocupação é tão excessiva que consomem todas as suas energias. E sabe o que acontece? Você não encontra tempo para orar. Você começa a se envolver já naquela correria do dia. Você não encontra tempo para orar. Você não encontra tempo para ler a Bíblia e meditar nela. Você não encontra tempo para vir na igreja. Encontramos tempo para vir na igreja, muita preocupação. E chega o final de semana, eu estou tão cansado das preocupações que agora eu vou para o lazer, eu vou viajar. Eu acho ótimo. Viagem. Faz parte. Mas não deixem de vir à igreja. Não deixem de orar. Não deixem de meditar na Bíblia. No dia a dia. Os cuidados do mundo, aquilo que nos preocupa. Nós nos preocupamos excessivamente e não encontramos tempo de comunhão com Deus. Sufoca a palavra. Ela não frutifica. E tem outro aspecto que Jesus fala, que também sufoca a palavra, que é a fascinação das riquezas. Sabe o que é uma pessoa fascinada? Ou a fascinação, sinônimos dessa palavra, é encantamento. Fascinação das riquezas. A pessoa fica encantada, fica deslumbrada. Ela é seduzida por aquilo que este mundo pode lhe oferecer para lhe dar prazer. Eu reconheço, há muitas coisas neste mundo que são importantes, interessantes,
para nos dar alegria, e nos dão alegria, e isso é bom. Mas nós não podemos esquecer que as coisas desta vida são passageiras. As coisas desta vida são transitórias, efêmeras. As coisas desta vida passam, assim como a nossa própria vida. Se nós colocarmos o nosso coração naquilo que é temporário, esse deslumbramento, essa fascinação, essa sedução das coisas dessa vida se tornarão em desilusão, frustração. O fascínio com as riquezas do mundo, em algum momento, levarão à decepção, ao desapontamento, ao desencanto, porque tudo nessa vida é passageiro. Pedro, falando dessa realidade, ele falou que a nossa vida é como a carne, ou melhor, é como a erva, né? Toda carne é como a erva. Carne aqui é sinônimo da nossa vida. Nossa vida é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Assim é a nossa vida. Nós nascemos, nos envolvemos, atingimos aquele clímax, onde a flor desabrocha, mas depois começa a secar a erva, até que cai a sua flor, e nós morremos. Pedro falou dessa limitação e da brevidade da vida para opô-la à palavra do Senhor. Porque ele diz na sequência: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós estamos tratando hoje aqui nesta manhã, isso serve para mim, serve para vocês. Nós estamos tratando da palavra de Deus. E o texto bíblico diz que aquilo que nós estamos tratando hoje, aqui, nesse momento, é eterno. Tem implicações eternas. Permanece. Mas nós não conseguimos, no nosso dia a dia, separar um tempo para nos dedicar àquilo que é eterno, nos preocupando somente com aquilo que é passageiro. Percebe? A palavra, ela é pregada e alguns ouvintes não frutificam, porque ela é sufocada. Eles estão muito preocupados com as coisas do dia a dia. Estão muito fascinados com aquilo que o mundo pode oferecer. Em algum momento ficarão desencantados. É muito interessante o fato de que a parábola do semeador, que fala da reação das pessoas à pregação do Evangelho de Cristo, esteja num contexto em que Jesus, pregando o seu Evangelho, ele foi rejeitado pelos seus ouvintes. Jesus disse, lá no capítulo 11, para os cidadãos de Corazim, Betsaida e Cafarnaum: olha, vocês, essas cidades, se lá em Sidom, Tiro e Sodoma, que são cidades que foram destruídas no Antigo Testamento pela incredulidade, se lá nessas cidades fossem operados os sinais, os milagres que eu operei na cidade de vocês, muitos teriam se arrependido, muitos teriam crido em mim, mas vocês rejeitaram, mesmo com os sinais, mesmo com os milagres. No capítulo 12, os religiosos, os fariseus, eles rejeitaram também a palavra de Jesus, a ponto de conspirarem contra a vida dele. Capítulo 12, 14. Então, o contexto da parábola do semeador, da reação dos ouvintes à pregação das Escrituras, o contexto revela, que essa palavra, quando Jesus a pregou, ela foi rejeitada. E Jesus menciona isso, quando fala do solo à beira do caminho, as pessoas que ouvem e não compreendem. Fala do solo rochoso, das pessoas que recebem a palavra com alegria, mas aí quando vem as adversidades abandonam a fé. Fala da rejeição também das palavras que ouvem e poderiam, dos ouvintes que ouvem e poderiam frutificar, mas não frutificam.
por causa dos cuidados do mundo e da fascinação das riquezas. Porém, a semente, quando ela cai em solo bom, e é por isso que nós pregamos, é por isso que nós falamos da palavra de Deus, porque quando ela cai em solo bom, solo em que essa pessoa compreende as Escrituras, ela se interessa pelas Escrituras, ela não desiste quando vêm as dificuldades, ela não permite que a palavra seja sufocada em virtude dos cuidados dessa vida, da fascinação das riquezas, ela não permite. Então o texto diz que essa pessoa que ouviu a palavra é como a semente que caiu em boa terra, deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Jesus disse, foi semeado em boa terra, o que ouve a palavra, compreende, frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Segundo o escritor Simon Kistemaker, no seu livro As Parábolas de Jesus Cristo, ele diz assim, o ponto mais alto da parábola do semeador deve ter surpreendido os seus ouvintes. Porque uma colheita normalmente boa envolveria um lucro de 10 vezes. Porém, Jesus fala de colheitas cujo lucro é superabundante, com retorno de 30, 60, 100 vezes. Bem mais do que o lucro normal. Sabe o que isso significa? Que aquele que ouve a palavra e a compreende, que é perseverante, não desiste, não permite que a palavra seja sufocada na sua vida, esse vai ser bênção. Esse vai ter uma vida abundante. Vida abundante na presença de Deus. E essa abundância vai se refletir na sua família, nos relacionamentos que ele tem. Vai se refletir, vai frutificar. Os frutos da justiça de Jesus Cristo vão ser manifestados através da vida dessa pessoa. Por isso, eu louvo a Deus. Vale a pena pregar a palavra de Deus. Porque quando a semente da palavra alcança esse tipo de solo, a vida da pessoa que abraça essas verdades é transformada de modo tal que ele se torna uma grande bênção para si próprio e se torna uma grande bênção na vida das pessoas ao seu redor. Que Deus nos ajude a ter uma vida abundante. Amém.